Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Vamos ler um trecho da palavra de Deus. Queria ler com vocês Isaías 8, a partir do verso 11. Um chamado para confiar no Senhor. Hoje, Santa Ceia, domingo de Santa Ceia, eu vou ministrar sobre um novo coração e queria colocar isso para que vocês possam também já se prepararem e confiar em Deus. O Senhor me advertiu firmemente de que não pensassem como todos os outros. Disse ele: não chame tudo de conspiração, como eles fazem. Não viva com medo do que eles temem. Considere o Senhor dos Exércitos santo em sua vida. É Ele que você deve temer. Ele é quem deve fazê-lo estremecer. Ele o manterá seguro. Mas para Israel e Judá, ele será pedra de tropeço, rocha que os faz cair. Para o povo de Jerusalém será armadilha e laço. Muitos tropeçarão e cairão e nunca mais se levantarão. Serão presos no laço e capturados. Preserve os ensinamentos de Deus. Confie a lei àqueles que me seguem. Esperarei pelo Senhor, que se afastou dos descendentes de Jacó, e porei nele a minha esperança. Eu e os filhos que o Senhor me deu serviremos de sinal e advertência para Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Talvez alguém lhes diga: vamos perguntar aos médiuns e aos que consultam os espíritos dos mortos com sussurros e murmúrios, eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar a orientação dos mortos? Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. Andam sem muro, cansados e famintos. E por causa da fome, amaldiçoam seu rei e seu Deus. Olharão para o céu, depois olharão para a terra. Mas para onde voltarem os olhos só haverá problemas. Angústias e sombrio desespero serão lançados nas trevas. Consultem a lei de Deus e os seus ensinamentos. Confiem no Senhor. Ó Deus maravilhoso, bendito, santo, poderoso, Deus de toda a terra, Pai, nós queremos neste domingo adorar o Teu nome, bendizer o Teu nome, entregar mais um mês na Tua presença, Pai, pedindo que o Senhor continue abençoando o Teu povo, Senhor, de maneira graciosa, poderosa, com a Tua presença santa. Traga os recursos necessários, abençoe-os em todas as suas necessidades. Ajude o Senhor a confiar em Ti, a buscar mais o Senhor, a buscar mais a Tua palavra, a buscar mais a Tua presença. Pai, vem com Teu Espírito Santo, Senhor, e haja no nosso meio. Derrame o Teu Espírito sobre essa casa de oração, Pai, sobre aqueles que nos assistem, Senhor. Que o Senhor continue agindo, operando e abençoando, Senhor, a vida de cada um, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos adorar o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar com alegria nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Não me canso de andar, tantas portas já bati, tantos anos já sofri. Não me canso de sonhar, se apenas eu tocar em suas vestes eu serei curado. Eu serei curado. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível a Deus. Tudo é possível ao que crê. Tudo é
possível a Deus. Movo as montanhas, ressuscita os mortos, ando sobre as águas, acalma a tempestade. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Não me canso de andar, tantas portas já bati, tantos anos já sofri, eu já sofri. Não me canso de sonhar, se apenas eu tocar em suas vestes eu serei curado. Eu serei, declare isso, serei curado. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível a Deus. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível a Deus. Movo as montanhas, ressuscito os mortos, ando sobre as águas, acalma a tempestade. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Suas vozes declaram assim, ó. Tudo é possível ao que crê. Aleluia. Tudo é possível a Deus. Declare. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível a Deus. Movo as montanhas, ressuscita os mortos, ando sobre as águas, acalma a tempestade. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Pode aplaudir a presença dele nesse lugar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom estar nesse ambiente, amém? Que você se sinta à vontade nessa manhã para entronizar o nome dele, a presença dele. Que você possa sentir aí onde você está o toque do Espírito de Deus sobre a sua vida. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Quebrantado, seu amor. Aleluia. E
imerecida vida, de graça recebi. Por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh, 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 oh. Diga: pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Mais uma vez declare assim, ó: pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor. Quantos se sentem quebrantados nessa manhã pela presença dele, pelo amor de Jesus que está nesse ambiente, nesse lugar? Glorifica o nome dele. Entrega para ele o teu melhor nessa manhã. Entrega para ele o teu coração nessa manhã, no nome de Jesus. Entrega para ele a tua oração. Entrega para ele a tua alegria, o teu júbilo. Coloca nele a tua esperança, a tua confiança. Oh, somente pela cruz tu me salvou, e o sangue derramado lá na cruz me comprou, Jesus. Esteja quebrantado nessa manhã, em nome de Jesus. Se quebranta nessa manhã, porque a palavra dele diz que há um coração quebrantado e contrito, ele não vai desprezar. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Elohim, Deus acima de todos,
Jireh, Deus provedor. Rafa, tu és o Deus da cura. Yahvé, o grande eu sou. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Em seu nome as muralhas cairão. Diga poder. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Seu nome as muralhas cairão. Diga Elohim. Elohim, Deus acima de tudo. Jireh, Deus provedor. Rafa, tu és o Deus da cura. Yahvé, o grande eu sou. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Em seu nome as muralhas cairão. Vamos declarar que há poder nesse nome. Há poder no nome de há poder no nome de em seu nome, em teu nome muralhas cairão. Levante as suas mãos se você pode. Diga que o nome dele é grande. Teu nome é grande, é poderoso. Teu nome é maior que todo nome. A terra treme ao seu falar. Seu nome é maior que todo. Diga, teu nome é grande, declare com força. Teu nome é grande, é poderoso. Teu nome é maior. Todo nome. A terra treme ao teu falar. Teu nome é maior que todo. As duas mãos assim, ó. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Em teu nome as muralhas cairão. Mais uma vez declare a poder. A poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Em seu nome as muralhas cairão. Aleluia. Pode aplaudir e celebrar com alegria. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Eu não sei como foi a sua semana. Eu
Eu sei que tive uma semana que meio conturbada, né? Sem o inimigo tentando tirar a paz na estrada, no trabalho, em casa, de algumas formas. Mas hoje na escola dominical nós estamos aprendendo sobre os perigos da casa. Nós precisamos orar. Nós não podemos querer sair expulsando o demônio ou querer fazer algo que não é nosso se nós não tivermos uma vida de oração, não tivermos na presença de Deus, ou se nós não ouvirmos a voz dele direcionando para fazer algumas coisas. E nós precisamos orar. E nós temos aprendido. E essa semana, todos os dias, né? Desde o começo do ano, eu estava dando um propósito de ler a Bíblia junto. E na hora de ler a Bíblia, você está lendo, quando de repente começa a dar aquele sono, parece que você vai parar. Depois você vai para a cama e passa o sono, né? Aí você vê, não, é o inimigo tentando te tirar. Não quer que você leia a palavra, não, ele não quer que você ora. Se você dobrar o joelho para orar, parece que tem um peso em cima de você. Mas nós precisamos permanecer, prevalecer na oração. Nós precisamos orar. Eu não sei como você tem enfrentado essa semana, mas hoje, culto de ceia, né? E vai chegando a semana de culto de ceia, parece que tudo vai acontecer. Parece que não quer nem que você venha para a igreja, quer que você desanima para vir para a igreja. Mas que hoje nós possamos adorar, nós possamos que hoje dobrar os joelhos e orar, né? O altar está aberto. Se você quiser vir para o altar, enquanto eu vou estar ministrando, tá? Pastor Dimu, pastor Lauro, pastor Carmelo, né? Se você quiser falar, eu quero ser ungido, você pode vir para o altar enquanto eu ministro a oração, né? Vocês vão ser ungidos aqui. Né? Pode vir fazer uma fila, ou se quiser só para ser ungido, ou se quiser dobrar o joelho aqui, ou no seu lugar, que você possa receber de Deus a unção do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. Sem Deus na nossa vida nos direcionando, nós não conseguimos fazer nada. Nós não conseguimos nem levantar da cama. Espírito Santo de Deus, estamos nesse lugar hoje, Pai, na Tua casa, para adorar, para exaltar, para dizer quão grande é o Senhor. Tu és digno de todo louvor, toda honra e toda glória, Pai. Senhor, nós declaramos aqui hoje que o inimigo não tem poder contra as nossas vidas. Teus filhos chegaram aqui na Tua casa hoje, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um. Tu sabes as limitações de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor venha com poder e glória, tocando em cada vida aqui hoje, meu Pai. Tocando em cada coração, Pai. Hoje estamos aqui postos diante da Tua mesa, onde hoje nesse culto especial que nós preparamos todo mês, Pai, para celebrar, Deus, a ceia com o Senhor, meu Pai, lembrando da Tua morte, lembrando da ressurreição, lembrando o que o Senhor fez por nós naquela cruz. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Espírito Santo de Deus, toque em cada um aqui, de maneira especial, Pai. Vai tocando, Senhor, e que cada um aqui, Senhor, possa adorar no seu coração, adorar o Senhor, Pai, com todas as suas forças, meu Pai. E nós repreendemos toda ação do inimigo sobre cada um em nome de Jesus. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, vem com poder e glória, tocando, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós colocamos cada família diante do Senhor aqui representada, Pai. Em nome de Jesus, vai em cada lar, vai ministrando em cada coração, Pai, vai aos hospitais, curando os enfermos nesse dia, em nome de Jesus. E nós possamos estar no centro da Tua vontade, em todo o tempo, no nome de Jesus, Pai. Visita, Espírito Santo de Deus, cada um, Pai, cada lar. Pai, aqueles que precisam de um toque, Pai, aqueles que estão enfrentando lutas, dificuldades, Pai, que o Senhor vem com poder e glória, que o Senhor ministra, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós colocamos, Deus, cada situação, Pai. Eu sei que cada um tem uma situação a entregar diante do Senhor, a colocar diante da Tua presença, meu Pai. Ah, Deus, tem situações que parece que não vão se resolver, Pai, mas o Senhor é aquele que resolve todas as coisas. O Senhor é o nosso advogado, que não perde uma causa, Senhor.
Em nome de Jesus, Pai. Seja problema na justiça, seja problema financeiro, seja problema, Pai, familiar, que o Senhor põe as mãos. Seja uma luta de enfermidade, o Senhor é aquele que cura, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, ministrar sobre o nosso coração, Pai. Aqueles que perderam entes queridos nesses dias, que o Senhor conforte o coração, que o Senhor trabalhe no coração. Em nome de Jesus, Pai. Que essa semana possamos ter uma ótima semana na presença do Senhor. Tudo venha se resolver. Tudo aquilo que precisamos fazer. Que o Senhor dê direção. Que o Senhor oriente a cada um, Deus, da forma que precisa ser feito. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, que cada um aqui, Deus, possa ter uma experiência com o Senhor nesse dia, nessa semana. Pai, em nome de Jesus. E possamos glorificar o Teu nome, que é santo e poderoso, em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome. Aleluia. Creia, meu irmão, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Glória a Deus. Nós queremos... Pode se assentar um minutinho? Convidar a irmã Beth, fez aniversário essa semana, nós vamos orar com ela, pedir para a pastora Carmela chegar, para orar com ela. Pode chegar aqui, irmã. Marisa, se quiser trazer ela. Pega a lembrancinha ali. Marisa, uma bênção no nosso meio aí, sempre vem nos visitar, irmã da Marisa, tia da Paola, né? São famílias que a gente está sempre junto, e a Igreja Nazarena nós temos a honra, né, e o prazer de poder sempre abençoar, né, o aniversariante, porque nós entendemos que nós precisamos celebrar, né, e aniversário é uma dádiva de Deus, né, e a gente ama fazer isso, né? O pastor Edmundo, então, gosta de comer um bolinho, né? Então, nós gostamos mesmo de celebrar junto, né? E é um prazer ter a senhora conosco aqui. Pastora Carmela. Vamos orar, que Deus abençoe. A senhora é muito amada aqui, viu? É uma alegria quando a senhora vem, tá? Continue assim, sorrindo, né? Que Deus abençoe. Presente. Pai querido, amado, nós te louvamos e glorificamos nesta manhã, Senhor, o teu nome. E como gratidão queremos colocar a vida da tua serva, Senhor, no teu altar. Pai, nós agradecemos pelo tempo que o Senhor tem dado a ela, Pai, pelo amor que ela tem sido. Ela sempre foi a história dela é uma história de superação, uma mulher que se dedicou à sua família, a criar a sua irmã, tem amado, fez o que Jesus faria, Senhor. Que o Senhor continue abençoando ela, que o teu Espírito Santo a dirija, Senhor, que os anjos do Senhor sempre estejam ao redor dela, acampando, Pai, livrando de todo mal, de todo perigo. Dê a ela saúde, Pai, dê a ela alegria, que ela continue sendo essa mulher, Pai, abençoada, a mulher forte, corajosa, que cumpriu o chamado, Deus, de amar, que ela continue amando, Senhor, que o amor transformar, Senhor, vidas ainda, Pai, porque é o amor, como diz a tua palavra, que tudo passará, mas o amor não, Pai. Foi por amor que o Senhor morreu por nós, e nós agradecemos pela vida dela, Pai, e pedimos a tua bênção especial. Continua com a família, com a dona Marisa, com todos aqueles que ela ama, Senhor, cuidando, iluminando o caminho dela, Pai. Eu te peço e te agradeço pela vida dela, em nome de Jesus, pedindo saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, mental, tudo aquilo que é completo, que o Senhor levou na cruz, Pai, todas as nossas dores, doenças e enfermidade. E sabemos que o Senhor é fiel e que o Senhor está cuidando dela, Pai, em todo o tempo e em toda a hora. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus, vamos ficar em pé, vamos louvar o nome do Senhor. Vamos com alegria celebrar o nome do nosso Deus. Se você conseguir me ajudar com a bateria aí, a bateria tá aqui, ó, é as palmas, tá?
Isso. Diz assim, ó. Quando a noite fria cair sobre mim, larará, e no deserto eu me encontrar, me ver cercados por egípcios e por faraó, sendo impedidos de prosseguir. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim. Ei! E me levará em ti confiar. E me levará em ti confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Quando a noite fria cair sobre mim, não desiste da palma não. E no deserto eu me encontrar, ei! Me vi cercados por egípcios e por faraó, sendo impedidos de prosseguir. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. Aleluia! Sei que o seu fogo cairá sobre mim. E me levará em ti confiar. E me levará em ti confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Aleluia, por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro para ti, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, as palmas assim, ó. Então eu direi, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Eu danço para ti, por isso eu danço na presença do Rei. Com gritos de júbilo, por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença, Senhor. Glória a Deus, dá uma salva de palmas para Jesus. Pode se assentar rapidinho. Senta e levanta, pessoal, é exercício, vocês já sabem. Senta, levanta. O pastor Lado falou para mim que ele quer começar um ministério de saúde aqui na igreja, né? Trazer alguém para dar uma palestra sobre saúde,
Então, pelo menos a cada 2 meses tem alguma coisa. E pode trazer o pastor Fábio para, no começo, dar uma animada, dar uma corridinha, dar uma treinada, dar uma... e vai. Aí depois já tem a palestra. Mas o pastor Lázaro quer começar esse ministério e falar sobre saúde, né? Saúde física e espiritual, mas ter algo a cada 2 meses, assim, uma coisa que vem, traga uma pessoa, fala sobre nutrição, vem, traga, é isso, né, pastor? Depois você pode falar um pouquinho mais, mas trazer alguém sempre para cuidando e com isso trazer uma palavra espiritual também, tá? Hoje tem muita gente fazendo isso, né? E que muitas vezes não tem uma vida com Deus. Mas tem muita gente hoje utilizando das coisas de Deus para benefício próprio, né? E muitas vezes estão ensinando algumas coisas, mas sem vida, né? Então que o pastor lá possa trazer um especialista na área, mas aplicar a nossa vida cristã. Aplicar a nossa vida cristã, né? Porque o nosso desejo não é só que a pessoa frequente a igreja, só que a pessoa pareça um crente. Mas o desejo da Igreja Nazareno é que pessoas vivam uma vida de santidade, vivam uma vida santa. Não seja só um evangélico, não seja só, né, uma nomenclatura cristã, mas seja um povo santo, né, que busca a Deus. Amém? Amados, só dando os avisos antes de nós adorarmos o Senhor com dízimos e ofertas. Primeiro aviso para os pastores: amanhã nós temos reunião de pastor, reunião pastoral do nosso distrito. Aqueles que puderem, 7 horas, lá na Igreja Nazareno do Jardim do Trevo, ali, que era a Igreja do Jardim do Lago, hoje é a Igreja do Jardim do Trevo, que é do pastor Silvano, né? Novo pastor Silvino, né? É que eu mandei uma arte, estava escrito pastor Silvino. Aqui, ó, a nossa programação do mês aí, todos os domingos. Se tiver aí, pode colocar, Gu? Já tá aí? Já. Mas todos os domingos, a nossa programação. Hoje, né, eu, pastor Fábio, eu tenho colocado aí para vocês. Semana que vem, o pastor Lázaro vai estar aí com o Juninho Borges. Domingo de carnaval, né, do feriado de carnaval, a gente só tem o culto, tá? Não tem escola dominical. O pastor Rogério está ministrando. E depois aí a vigília. E depois no próximo a pastora Carmela. Então, cada um dos pastores da igreja pregando esse mês. E o próximo mês a gente vai trazer convidados. O próximo mês a gente completa 11 anos de igreja, glória a Deus. E vai ter convidados aí especiais para ministrar a palavra, fazer um tempo de festa e de celebração ao Senhor. Sexta-feira agora, pessoal, a nossa mais próxima aí, ó. Sexta-feira agora, 6 de fevereiro, o obreiro Alex vai estar ministrando uma palavra. E o pastor fala, ó, a vigília tem sido um tempo especial para a igreja, tá? É para a igreja vir. Nós estamos aí, uma parceria com o pastor Fábio, toda vigília ele está vindo, tá? Tá trazendo aí o Luiz, guitarrista, né? Tocou na última vigília. Então a gente para a igreja participar. Nós ficamos aqui das 8 até umas 10h30 e tem um tempo de comunhão. Em uma vigília de 3 horas. É para você estar aqui. A última, nós começamos lá em outubro fazendo uma vigília, tinha 3 pessoas, da próxima tinha 5, a outra tinha 12, essa aqui já tinha umas 15 pessoas. Então, para que você venha participar, estar aqui, convide alguém, vamos lá orar, vamos lá buscar a Deus. Sexta-feira, vamos lá na igreja buscar a Deus, depois a gente come um lanchinho, depois a gente sai, depois faz alguma coisa, tá? Mas a gente está aqui junto, buscando. Então, sempre, depois do nosso culto Santa Ceia, a próxima sexta-feira, sempre a nossa vigília. Então, tá aí a nossa vigília, divulgue. Essa semana eu coloco aí no grupo. Se vocês virem, pessoal, eu não estou mais mandando devocional individual para as pessoas, porque senão depois eu não consigo mandar o culto. Eles fazem, acho que 30 transmissões agora só do WhatsApp no mês. E se você manda para algumas pessoas, ele pode até travar aí seu celular hoje. Tá meio esquisito. Então, o que eu montei lá? Nós temos o grupo de oração, né? Então, coloco algumas informações lá. E o grupo de programação da igreja. Tem aí os irmãos. Se alguém não está no grupo, me avisa, eu coloco. É o grupo de programação da igreja, onde a gente coloca a maioria das coisas.
e cada líder de ministério lá é administrador também, né? Então você pode colocar o seu ministério. Não é para ficar colocando os líderes de ministério, é só para colocar sobre a programação da igreja. Então eu só coloco lá. Os devocionais eu estou colocando no de oração e coloco no status também, tá? Para que você ir também nas outras redes sociais da igreja. Mas então não tem direto transmissão, tá? Para você eu só tô mandando agora os cultos assim. O que foi? Ó, o Filipão já colocou aí, ó. Olha lá, mês de alabastro, para nós lembrarmos, né? É o mês de alabastro. E o Bruno falou que vai estar aqui durante o feriado de carnaval, então vai ministrar louvor aí, por causa que é aniversário dele também. E lembrando, pessoal, nossa programação, né? Além dos domingos, a programação especial que nós temos esse mês. A vigília agora, já sexta-feira, dia 14, né? Um churrasco da igreja, tá? Para que no dia 14 aí, para tempo de comunhão, para todo mundo ir, tá? As crianças também, juniores, vocês convidam pais para vocês estarem. É só levar um kit churrasco, a gente tá lá junto num sábado à tarde de comunhão, tá? Felipe vai levar o bolo. Aniversário dele no domingo. Leva um bolinho pra gente, tá? Mas tô brincando. Mas e terça-feira, o feriado de carnaval, a gente vai estar num dia da família, juntos. Numa chácara, ali perto do Lago do Mingone, tá? Para estar junto, passar o dia. Também não precisa pagar nada, tá? A igreja alugou a chácara. Você só precisa levar bebidas, uma coisa para um cafezinho e coisas para churrasco, para a gente estar lá junto celebrando, né? Uma guarnição e uma coisa, né? O que você quiser levar lá para a gente estar junto celebrando e ter um tempo especial aí nesse tempo de carnaval, onde a gente está junto em 2 encontros, além do culto de domingo. Então, para a gente ter como se fosse aí um tempo nosso, né? Para buscar a Deus também, tá bom? Passar o dia, tá? Esse dia aí é das 8 da manhã até as 8 da noite, tá reservado. É para passar o dia. Pode levar coisa de piscina, tem uma piscina tem um espaço lá, se quiser levar jogos para brincar, pode levar. Tem um espaço gostoso lá para a gente passar o dia e ter um tempo especial, tá? Algum aviso mais? E a nossa retornando toda terça-feira a nossa oração. E no final do mês, dia 28, para os delegados, a nossa Assembleia Distrital para estar participando, tá? Então, um mês bem cheio e que passa rápido, tá? É só 4 semanas aí, já acabou o mês. Mas se envolvam lá nas programações da igreja. O grupo de homens já estou mandando para aqueles que quiserem ir sábado, o nosso primeiro encontro de homens aí do ano, tá bom? Quer cantar um louvor? Abençoado, e o pastor Lázaro já chega depois para ministrar o dízimo. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia.
resposta a ti, há uma ação, me render a ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então, em meu coração, cante essa canção, que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, Glória a Deus. Pastor Fábio faz esses louvores pra gente cantar, pular. Eu me lembro lá no começo da minha conversão, há 30 e tantos anos atrás, quando tinha esses cantos de cantar, ficava o tempo todo na igreja pulando, dançando. Meu, não dá mais pra isso. O primeiro pulinho que dá ali já parece que as engrenagens já desconcertam tudo. É complicado, né? Mas eu estava vendo um vídeo ontem, né, já que o pastor Fábio e o pastor Edmur abriram essa porta aqui, no Ministério da Saúde. Ministério da Saúde e Bem-Estar da Igreja de Nazaré do Guanabara. Eu vi uma entrevista ontem, os mais antigos devem lembrar de uma figura chamada Tony Tornado. Tony Tornado está vendo a entrevista, ele está com 98 anos. O cara entrevistando Tony Tornado, lúcido. Você olha, parecia que ele tinha no máximo 60, conversando. A pessoa perguntou qual que era o segredo. Ele falou, tem que querer viver. Ele falou, estou sempre alimentando sonhos, desejos, projetos. Quando a pessoa quiser viver, ela vai viver. Esse é o segredo da vida. Eu tinha achado até que o Tony Tornado já tinha morrido há muito tempo. Ela está com 98 anos e está, olha, firme, mais firme do que muitos de nós, que não tem nem 60, viu? Falei, tem que ser isso, tá vendo? O Ministério da Saúde é isso, as pessoas têm que querer viver, né? Tem que querer viver, tem que querer ter alegria. E o pastor Rogério me convidou para fazer essa oração do dízimo e oferta. E eu estava ali sentado, o senhor me incomodou, não trouxe Bíblia, não trouxe nada aqui.
Eu acredito que cada um que vier ministrar sobre dízimo e oferta poderia, eventualmente, trazer um testemunho positivo de área financeira. Eu gostaria de dar um testemunho hoje, acho que eu nunca dei esse testemunho, nem sei se aqui ou em outro lugar. Há uns 25 anos atrás, eu era bem novo ainda de empresário com a minha empresa, né? Muito inexperiente, todo empresário quando começa ainda é cru, né? Tem que aprender muitas coisas do mundo do direito, do mundo contábil, economia, finanças, essas coisas, né? E eu, por inexperiência, ou por negligência até, eu tomei uma ação trabalhista, há 25 anos. Não era pastor na época, nem seminarista eu era. Estava começando a minha empresa e passando pelos perrengues. Todo mundo que tem uma empresa passa, né? E aonde eu tomei a ação trabalhista, eu fui condenado porque eu confiei numa funcionária, passei preposto da minha empresa, confiei nela e ela, eu acho que tinha alguma coisa a ver com o reclamante. Ela fez o favor de chegar atrasado de propósito e eu fui condenado. Minha empresa foi condenada na época, né? E eu também, ainda, como disse, muito jovem, muito negligente, o tempo foi passando. Era uma ação na época, acho que de uns 5 mil reais. Pessoa que trabalhou comigo pouco tempo, mas naquela época era 5 mil a indenização total. E o tempo foi passando, dentro de uns 3, 4 anos, já lá para 2005 mais ou menos, essa ação virou 100 mil reais. Porque na justiça trabalhista a multa é pesada. Se alguém aqui é patrão, eu vou dizer, pague porque não vale a pena. É muito pesado. Para o trabalhador é o melhor investimento que tem. Vamos dizer assim, né? O empresário não é. Ele tem que ficar de olho porque senão é feio o negócio. E aí o que acontece? Aquilo começou, eu comecei a orar, colocar nas mãos de Deus. Porque assim, eu fui condenado do meu ponto de vista injustamente. Porque a pessoa que eu confiei não foi lá e eu fui condenado à revelia. E eu acabei sendo negligente, deixando o tempo passar, focando a minha vida em outras coisas. Quando eu fui abrir os olhos para ver, aquilo estava lá nas nuvens, né? E eu orando a Deus, Senhor, o Senhor é justo juiz, a minha oração é sempre essa. Se eu tiver que ser condenado, se eu tiver que pagar isso, o Senhor me dá recursos, não tem problema, sempre fui muito assim, né? E um dia, eu já tinha advogados que cuidavam da minha empresa. Um dia eu peguei, tive um sonho. Meu advogado marcou uma audiência de conciliação. Falei, vamos marcar uma audiência de conciliação e vamos lá tentar resolver isso, né? Meu advogado falou assim, está em 100 mil reais, você tem dinheiro? Eu falei, não tem 100 mil reais. Naquela época, 100 mil reais há 25 anos, quanto seria hoje? 1 milhão, talvez, né? Você corrigir isso aí, né? Aí eu peguei, já estava marcado, na véspera da audiência, o senhor me mostrou em sonho, falou assim, ofereça 5 mil reais. E aquilo ficou bem claro na minha cabeça. Eu acordei, cheguei no escritório lá, o meu advogado do escritório falou assim, vou te mandar com você a doutora fulano, doutora ciclano, que eram uns advogados recém-formadas, sem muita experiência, né? Elas sentaram-se na minha frente para discutir o que a gente falava, falaram, já sei o que eu vou falar. Deus me deu um sonho e falou para mim oferecer 5 mil reais. Elas olharam para mim assim, e o advogado falou, você está louco, nós vamos apanhar lá. Eu falei, se vocês têm medo de apanhar, eu não tenho. Deus me falou e eu vou oferecer 5 mil reais. Se Deus falou é porque vai resolver. Elas ficaram meio assim, né? Falei, se vocês não quiserem, não precisam abrir nem a boca na frente do juiz, eu falo. Vocês ficam do meu lado só para, se precisar falar alguma coisa. Elas ficaram meio assim, até achou que eu estava sendo um pouco arrogante com elas, né? Falei, não, eu sei o que eu vou fazer lá. Aí nós chegamos na audiência, o juiz começou, então, vocês marcaram a conciliação, tem acordo? Tem acordo, não sei o quê? Falei, tem, eu tenho uma proposta de acordo, é 5 mil reais e 10 vezes sem juros. É o que eu posso pagar. Aí o juiz olhou assim e falou, não, mas como é que pode? Se é 100 mil reais a ação, 5 mil reais, pô, é 20 avos, 20 vezes menos do que o valor. Né? Aí as minhas advogadas ficaram quietinhas assim, né? Aí o juiz olhou para a cara do advogado e do reclamante. O advogado do reclamante falou assim, você não consegue pagar 1.000 a mais, que seriam os honorários do advogado, para o meu cliente não ser muito prejudicado? Ao invés de 10, você paga 12? Eu falei, olha, 10 mil é o número que eu tinha, 5 mil era o número que eu tinha na cabeça. Mas para demonstrar boa vontade e boa fé também, de ter vindo aqui fazer esse acordo, eu vou aceitar, então, ao invés de 10. Nós saímos dali, o juiz formalizou o documento, não sei como é que é o termo jurídico para isso, no elevador descendo daquele fórum novo lá da Norte-Sul, fórum trabalhista, descendo, as advogadas olhavam para mim, elas não falavam nada. Como é que isso aconteceu? Eu nunca vi isso na minha vida, elas falavam. Eu falei, você nunca viu e talvez nunca vai ver mais.
se você não quiser. Eu disse para vocês que eu tinha sonhado e que Deus falou comigo. Então, por que eu estou te dizendo isso, né? Estou contando um pouco da minha vida pessoal, coisa que aconteceu lá 25 anos atrás. Talvez você tenha uma causa na justiça. Aquela causa que você olha, humanamente você olha e fala, isso é impossível. E qualquer pessoa que você conversa, alguém do direito, um advogado, até algum juiz que você tem relacionamento, vai dizer, isso é impossível. Não tem impossível para Deus, porque a palavra de Deus para Deus não é impossível. Deus sempre vai agir, ele é justo juiz, em favor dos seus. Se for uma coisa, as pessoas falam, Lázaro, ora para mim que eu tenho uma causa na justiça. Eu vou perguntar, é justo o que você está pedindo? Se o que você está pedindo não for justo, eu não vou orar. Deus não vai agir em cima da injustiça. Se o advogado aumentou, inventou, fez, não vai agir. Mas se for justo, Deus vai agir. Fique tranquilo, deixe nas mãos dele. E eu queria desafiar você nessa manhã. Aquela causa impossível, descanse, só ore e espere que no momento certo Deus vai dar a vitória, amém? Se alguém estiver assistindo pela internet, tiver também, quantas pessoas, talvez centenas de pessoas, vão ver depois esse vídeo também. Eu também desafio você, confiar no Senhor, continue orando. Se a sua causa é justa, ele é justo juiz e a palavra nos assegura isso. Tá bom? Não deixe de entregar os seus dízimos, não deixe de chegar as suas ofertas. Agora, nesse momento, o irmão Clodoaldo vai passar, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças porque o Senhor é um Deus que cuida de nós, cuida do seu povo em todos os aspectos. Aquele irmão, aquela irmã que está orando em cima de uma causa na justiça, de alguma dificuldade no trabalho, alguma situação humanamente meio complicada, meio impossível, que esse irmão se sinta, que a tua igreja se sinta animada nesta manhã, renovada, alegre por saber que o Senhor está cuidando, confiante por saber que o Senhor está cuidando, e o Senhor vai dar a vitória no seu tempo. Os inimigos do teu povo que agem injustamente serão envergonhados. A tua palavra nos garante isso, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso. O Senhor criou todas as coisas, os céus e a terra e tudo que neles há. E o Senhor nos ama e nos escolheu e nos elegeu em Jesus Cristo para sermos seus filhos santos, vivermos em santidade, confiar no Senhor. Abençoa o teu povo nesta manhã, que o teu povo não venha sofrer por conta de pressão e opressão do inimigo, por questões financeiras, no trabalho, aquela promoção que às vezes aparentemente parece que não sai, a empresa está promovendo pessoas que você olha e fala, mas não é justo promover essa pessoa. Eu sou filho do Senhor, eu tenho mais qualificação, eu tenho mais competências, eu tenho mais tempo de empresa. Mas creia, meu irmão, creia, igreja, que o Senhor está cuidando de tudo, o Senhor está olhando tudo. Ele vê todas as coisas. E no seu tempo você vai ser exaltado. No tempo de Deus, você vai ser exaltado, ser colocado em lugar de destaque, ser colocado em lugar de honra, como filho, como herdeiro do Senhor. Abençoa o teu povo nesta manhã, Senhor. Tira toda a pressão, toda a opressão, toda a dúvida, todo sentimento contrário, Pai. Libera o teu povo nessa questão financeira nesta manhã. Traz um jugo suave e leve, que é o seu jugo, Senhor Jesus, para essas questões práticas do dia a dia, das contas, do emprego, dos negócios. Assim, ore e abençoa o teu povo, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. A minha infância, ela foi uma infância muito difícil. O meu pai, ele abandonou a minha mãe. Eu era o caçula de 3 filhos, 3 irmãos. E minha mãe ficou sozinha com a minha irmã, meu irmão e eu. E foi muito difícil, porque a minha mãe teve que fazer muitas coisas que ela não se orgulhava de fazer, ao ponto de vender o seu próprio corpo para nos trazer alimento. Aqui é a residência onde eu cresci, onde eu nasci e vivi por anos. Nesse corredor, no final dele tinha um poço
como Master Sterling. E eu, com 1 ano e 6 meses de idade, engateando, eu caí nesse poço. E um rapaz, um jovem chamado Laércio, ele foi instrumento de Deus para me resgatar, para descer e me tirar desse poço. Hoje eu vejo como Deus já tinha um plano na minha vida, porque naquela queda eu era um bebê indefeso e eu já tinha tudo para morrer ali, mas Deus me deu o escape. Saindo então da minha adolescência, foi quando eu comecei a me envolver com drogas. Eu não tinha um pai, não tinha uma família que pudesse me dar direcionamento. Minha mãe não era aquela que tinha essa instrução para me dar. A falta de referência me fez enveredar por caminhos tortuosos. Foi quando então o meu irmão veio a ser assassinado com 3 tiros. Por incrível que pareça, a morte do meu irmão foi o meio pelo qual eu despertei para viver uma nova vida. Só que eu não sabia como viver. Eu não sabia que existia uma nova vida. Foi quando então alguém se propôs a me ajudar. Foi quando me levaram para trabalhar na igreja e ali tudo muda. Aqui é onde tudo começou. Aqui é o templo da Igreja do Nazareno do Tauá. Esse lugar é mais do que um prédio. O lugar foi para mim um lugar de esperança, um lugar de recomeço, porque me contrataram como servente de obra. O pastor e a igreja acreditaram e me deram uma oportunidade de trabalho. E aqui eu pude conhecer Jesus. Essa obra ela foi financiada pela oferta de alabastro. No ano de 1998, e através da oferta de alabastro, eu fui contratado e Deus mudou toda a minha história. Eu fico a pensar, quais irmãos ofertaram naquele ano para a oferta de alabastro? Milhares de irmãos. Talvez eles não tenham noção que aquelas ofertas geraria alguém como eu, mas gerou, porque não era dinheiro, era amor, era compaixão, era generosidade, era atos de bondade. Obrigado, Igreja do Nazareno, por me amar, por me acolher e por me aceitar. Amém. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama.
Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo, tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Assim, ó. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Declare. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Ei, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. Seu amor jamais vai falhar. Deus, amados, pode se assentar. Eu preparei uma mensagem, como eu falei para vocês no início do culto, sobre um novo coração. E eu queria que vocês abrissem comigo lá no livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel. A gente precisa ter um novo coração, amados. Um coração segundo Deus. E pedir para que Deus também trabalhe no nosso coração diariamente. Os dias são maus. Nós, se deixar a gente ser quem a gente é mau. Então nós precisamos do trabalhar do Espírito Santo no nosso coração. Precisamos do trabalhar do Senhor na nossa vida. E que os nossos desejos possam ser os desejos de Deus em todo o caminho, em toda a trajetória, em toda a vida. Né? E ontem o pastor Jeter até leu um versículo desse, dos que eu vou pregar na nossa reunião do Conselho de Missões. Conselho de MNI, nós estávamos fazendo o planejamento do ano, organizando os primeiros treinamentos. Eu participo do conselho. Ali me indicaram para ser vice do pastor Jeter, né? Então vice-presidente de MNI do nosso distrito. E aí elegeram os outros cargos.
São mais 2 secretárias, mais tesoureiro, como se fosse uma junta mesmo da igreja. A Mila, né? A Camila vai nos ajudar sendo uma das secretárias, né, de missões. Tudo no IA. Já fez a reunião pelo IA. Quê? Glória a Deus pelo IA? Glória a Deus pelo IA. Ela colocou um usuário IA na nossa reunião. Entrou lá. Um usuário IA. E o usuário já fez a ata da reunião toda. Né? Ele já colocou um usuário IA. É isso, né? Usuário IA de ata. Então ele já entrou na nossa reunião online lá, ficou ouvindo tudo. É um espião. Ficou ouvindo tudo e fez uma ata da reunião. Né? Mas assim, e ele falou, né? Sobre isso. Mas ele falou só um versículo. Eu quero do 25 até o 38, que é o último aí, tá? Ezequiel 36, verso 26. Vocês não sabem esse versículo de cor? Dar-vos-ei um novo coração. Eu achei que todo mundo sabia. Eu achei verdade. Dar-vos-ei um coração novo, porém dentro de vós um espírito novo, tirarei da vossa carne um coração de pedra e vos darei um coração de carne. Eu achei que todo mundo sabia, desculpa. Sabe aonde, né? Aonde. Mas o Mateus já tinha colocado aqui, não tinha? Ei, Mateusão, hein? Mateusão falou, eu saí do sul lá pra não comer tanta carne, aqui na igreja não para de comer, cara. Falou, ó, sábado já tem encontro de homens, no carnaval já tem 2 churrascos, ixi. Por isso que ele tá gostando tanto da igreja, ó. Tá até sorrindo, feliz. Verso 25. Isso. Então aspergirei sobre vós água pura, e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e da sua adoração a ídolos. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardei os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais. E vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Eu vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei. E não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores e o produto do campo, para que nunca mais recebais afronta de fome entre as nações. Então vos livrareis dos vossos maus caminhos e das vossas obras que não foram boas, e tereis nojo de vós mesmo por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Jeová. Sabei o bem, envergonhai-vos e confundi-vos, por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e se reedifiquem as ruínas. E a terra assolada será lavrada, em lugar de estar assolada aos olhos de todos os que passam. E dirão, esta terra assolada ficou como um jardim do Éden, e estas cidades desertas, assoladas e arruinadas, estão fortificadas e habitadas. Então as nações que ficarem em redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei o que estava derribado e plantei o que estava desolado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Então diz o Senhor Jeová, ainda nisso serei consultado pela casa de Israel, e para lhes fazer isso, multiplicarei os homens como um rebanho santo,
como o rebanho de Jerusalém. Das suas festas solenes, assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens, e saberão que eu sou o Senhor. Feche seus olhos. Senhor Deus maravilhoso, o Senhor não divide a sua glória com ninguém, Pai. E nós te damos graças por isso. Pedimos que o Senhor, de maneira especial, possa agir no nosso meio e tocar o nosso coração. Que a tua palavra possa falar as nossas vidas. Somente a leitura da sua palavra já nos edifica, Senhor. Mas pedimos que o Senhor nos ajude a entendê-la, de maneira que o Senhor possa habitar no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O profeta Ezequiel era um profeta que fala ao povo que estava no exílio, né? O povo estava exilado e esse profeta, ele fala a esse povo. O povo estava ali vivendo fora de Israel e muitas vezes se achando esquecido por Deus. Mas o profeta, ele fala que vocês estão colhendo aquilo que vocês plantaram. Vocês estão vivendo aquilo que vocês buscaram. E muitas vezes na nossa vida, algumas consequências, alguns momentos difíceis que nós vivemos, são também momentos que nós plantamos. E nós vamos colher a consequência, né? Tem atos e consequências. E isso nada impede de nós colhermos por sermos cristãos. Deus pode nos proteger de algumas coisas, mas algumas consequências de atos que nós fizemos ou que nós faremos, nós vamos colher. Por isso que nós temos que colocar diante do Senhor a nossa vida, para que o Senhor nos dê direção correta, para que o Senhor nos ajude a ter discernimento das coisas, para que o Senhor habite em nós e nós possamos andar no caminho correto. Pregando de Romanos há umas semanas atrás, eu falei sobre isso, né? Da lei, dos juízes. Nós não precisamos ter medo da lei e dos juízes, se nós andamos da maneira correta. E se nós andamos da maneira correta, eles vão nos louvar e não nos punir. E não nos punir. E nesse processo, Israel havia pecado e foi disciplinado por Deus e perdeu a sua terra. Foi disciplinado por Deus por perder. Esses dias fui pregar lá na igreja que o pastor Fábio pastoreia, lá quadrangular da Vila Formosa, e eu fiquei conversando com os irmãos lá depois, né? Antes de sair para comer, eu fiquei conversando com os irmãos, e um irmão, ele é cego, né? Aí daí foi conversando, tal, falando, daqui a pouco ele falou: pastor, eu não sou cego de nascença. Eu sou cego por consequências dos meus atos. Eu fiz algumas escolhas erradas e eu sofri por isso. Acho que é isso mesmo, né? É isso que ele me falou. Mas ele não quis falar o que foi, mas ele me falou, ou não deu tempo de falar, ele estava falando. Ele vai conversando aqui, ele estava conversando comigo aqui, com o pastor Fábio, daqui a pouco o pastor Fábio saiu. E ele aqui conversando com o pastor, porque ele vai pelo som, né? E ele estava conversando aqui, aí eu continuei conversando. Aí eu continuei conversando com ele. E fomos contando a história, ele falando, né, da quadrangular, do tempo, do filho. Acho que ele perdeu 2 pessoas, né? Perdeu um irmão e o filho, né? E ele contando tudo. E está firme lá na igreja, mas assim, colheu consequências dos seus atos. Um exemplo só de uma coisa que aconteceu, tá? Então foi bênção lá a campanha, tudo, né? Eles fizeram uma campanha de 4 quintas-feiras, foi bênção. Deus promete restauração, não por mérito humano. Você viu o que ele fala aqui? Eu vou fazer isso, mas não é por causa de vocês, não. É por causa do meu nome. Hoje nós falamos bastante sobre o nome de Jesus na escola dominical, né, pastor Rogério? Não utilizar o nome de Jesus, né, para benefício próprio. Não utilizar o nome de Jesus se você não vive uma vida com Jesus.
Tem alguns casos na Bíblia de pessoas que utilizaram o nome de Jesus e sofreram por isso, porque não viviam o verdadeiro cristianismo. E aqui ele fala assim, Deus promete restauração não por causa de mérito humano, mas por causa do seu nome. E a primeira coisa que ele fala aqui, tirando, eu lhes mostrarei a santidade de meu grande nome. Um versinho um pouquinho antes aí, o verso 23, ele fala, eu lhes mostrarei a santidade do meu grande nome. E ele vem aqui no verso 25, então aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos. Deus quer nos purificar de toda impureza. Deus quer agir no nosso coração, purificando as nossas vidas de toda a impureza. Ele fala aqui no verso 26, eu tirarei de vós o coração de pedra. O que é coração de pedra? Uma coisa dura, rebelde, insensível à vontade de Deus. Ô, pastor, mas esse aí era o povo de Deus. É o povo que frequenta a igreja. Muitas vezes, às vezes até o povo de Deus é um povo insensível. Entra, sai, faz suas coisas, pede a bênção, mas não quer ouvir Deus. Não quer ouvir Deus. Ele fala, eu tirarei de vós o coração de pedra e te darei um coração de carne. O que significa um coração de carne? Um coração obediente, um coração sensível, um coração vivo espiritualmente. Coração de carne é um coração que bate, é um coração que flui. É você deixar o Espírito Santo fluir na sua vida. É você deixar o Espírito Santo falar com você. É um coração vivo que ouve a Deus. Eu porei em vós um coração de carne. Deus promete transformação interior, não apenas mudança externa. É o Espírito quem capacita o povo de Deus para a sua obra. A gente sempre falou aqui em viagens missionárias, em evangelismo, o que a gente vai fazer. Nós precisamos do Espírito Santo. Se não tiver o Espírito Santo, é só obra social. Isso tem muita gente que faz melhor do que a igreja. Com investimento, com recurso, com um monte de coisa. Mas a obra de Deus ela é feita com o Espírito Santo. E Deus não precisa de tanto recurso. E a gente precisa entender esse processo. Ontem, o pastor Jé estava falando para nós que hoje a Igreja Nazarena está querendo separar evangelismo de missões. Colocando missões é quando eu convoco a igreja para fazer a obra. É de dentro para fora. Eu convoco, eu estimulo e vai servir a igreja. E a igreja vai sustentá-los. Eu chamo pessoas de dentro. Pode ser para daí depois fazer um seminário, servir como pastor em um lugar. O primeiro pastoreio meu foi quase uma obra missionária. Eu saí da cidade de Campinas para plantar a igreja em outra cidade. E eu fiquei 9 anos plantando a igreja em Atibaia. Foi como um missionário. Mas eu me identificava como um pastor. E eu me identificava como pastor. Então é saindo de dentro para fora. Agora evangelismo é quando eu convoco pessoas de fora para dentro. Eu chamo pessoas para estar dentro. Então eles querem fazer 2. Nós temos Ministério de Jovens Internacionais, nós temos Ministério de Discipulado Internacional, nós temos Ministério de Missões Internacionais, e agora eles querem dividir esse ministério para ter um Ministério de Evangelismo Internacional, para ser 4 frentes internacionais. Dentro de cada igreja tem outros ministérios, até em regiões tem outros. Esse ministério que a pastora Carmelo dirige, que é de mulheres, a região da América do Sul tem um ministério de mulheres, que trabalha. E cada distrito tem também. Ministério de Cuidados Pastorais é um ministério mais distrital, e que serve em algumas igrejas. Mas ele fala disso. Então, é o Espírito Santo que capacita o povo para obedecer.
Então, e esse primeiro trecho, esse primeiro ponto que eu quero enfatizar, que é um coração novo e um espírito novo, é transformando, é uma transformação e obediência, não pelo esforço humano. É Deus transformando a nossa vida, não pelo seu esforço, mas pelo nome dele. Pelo nome de Jesus, ele quer que o pastor Rogério seja transformado. Pelo nome de Jesus, ele quer que o meu coração seja transformado. Pelo nome de Jesus, ele quer que você seja transformado. Que você tenha um coração sensível, que você tenha um coração obediente, né? Que você tenha um coração vivo que ouça a voz de Deus. A segunda coisa, o verso 28. Vocês habitarão em Israel, a terra que dei a seus antepassados, e vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O que é isso? Além de um coração novo, Deus quer trazer restauração. Agora eles eram um povo cativo. Agora eles eram um povo oprimido. Agora Deus quer restaurar a sua identidade. Sabe? Deus reafirma a sua aliança. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Comunhão, identidade, pertencimento. Alguns momentos da nossa vida, se nós deixarmos o pecado levar as nossas vidas, daqui a pouco nós achamos que nós não somos mais de Deus. Daqui a pouco a gente está achando que Deus se esqueceu de nós. Mas na realidade, a gente que está se desviando dos caminhos do Senhor. Se a gente deixar o pecado entrar, daqui a pouco a gente começa a se achar longe. Daqui a pouco a gente começa a se achar sem acolhimento, sem proteção, sem pertencimento, sem identidade. Porque é o pecado entrando na nossa vida. Então a segunda coisa que Deus faz, Ele dá um novo coração. Ele restaura a nossa vida, Ele restaura a nossa identidade, Ele restaura a nossa comunhão, Ele restaura o nosso pertencimento. Terceiro ponto, Ele traz purificação e provisão. Olha o verso 29. Eu os livrei e darei colheitas fartas, e nunca mais as nações vizinhas zombarão da sua terra. Sabe? Deus promete de limpeza do pecado. Deus promete limpeza do pecado para aquele que ouvir a sua voz, para aquele que o buscar, para aquele que está na presença dele. Deus promete abundância de alimento. Isso que o pastor Lázaro falou aqui. Deus promete, se nós somos fiéis, se nós andamos nos seus caminhos, Deus vai nos abençoar. Deus vai nos abençoar. De maneira grandiosa, abundância de alimento. Será o fim do esculacho. Será o fim da zombaria. As nações, as pessoas não zombarão mais. Até olharão. O que é isso? O que Deus fez com isso? Como que Israel consegue sobreviver? Como que Israel consegue sobreviver? Cercada por inimigos. Diversas dispersações. Perseguidos, mortos, milhões. E parece que ela ressurge das cinzas. E assim muitas vezes é com a nossa vida. Como que o crente consegue vencer isso? Como que tantos conseguem vencer essas dificuldades na vida? Como que consegue criar filhos e alimentar essas crianças com R$1.500 por mês? Como que consegue sustentar esse povo? Como que Deus está abençoando essa empresa? Como que Deus está levantando esse homem? Como que Deus está fazendo ele prosperar?
Porque Deus promete limpeza, abundância e o fim da vergonha. Aqui ele está falando de restauração espiritual, mas também está falando de restauração material. Deus restaurando o que foi perdido. Quando nós nos arrependemos, quando nós mudamos de atitude, quando nós nos voltamos para Deus, Deus começa um processo de restauração. É um novo coração, relacionamento restaurado, purificação e provisão para as nossas vidas. Só que Ele pede de nós um arrependimento genuíno. Não é enganação. Não é de fora para dentro. Eu posso enganar o meu vizinho. Eu posso enganar os meus amigos. Eu posso enganar os meus parentes que eu sou crente. Mas a Deus eu não posso enganar. Ele pede um arrependimento genuíno. O povo precisa passar a reconhecer os seus pecados. Precisa confessar os seus pecados. Precisa ter vergonha. Uma vergonha sincera. Você pode mentir ali, acolá. Você pode enganar não sei quem. Você pode enganar seu chefe. Você pode enganar seu pai. Você pode enganar sua mãe. Você pode enganar na sua empresa. Mas a Deus você não pode enganar. E aqui eu não falo só de pecado. Às vezes eu falo de decisões. Às vezes eu falo de erros. Aqui ele fala... Surge uma vergonha sincera. Não condenação, mas uma consciência. Uma consciência do que eu fiz errado. Uma consciência de que eu preciso mudar. Uma consciência de que eu preciso viver uma nova vida. Deus deixa claro. A restauração vem pela graça. Não por merecimento. Mas a graça só chega em um coração quebrantado. A graça só chega em alguém que tem um arrependimento sincero. A graça só chega em alguém que realmente pede perdão dos seus pecados. Alguém que é sincero. Sabe? Sincero com Deus. Nós vimos até na escola dominical falando de Ananias e Safira. Eles queriam fazer uma coisa boa. Venderam um terreno e vieram dar metade do terreno para a igreja. Mas Deus não pediu nada deles. Mas o que eles tinham prometido é dar 100%. E eles só deram metade. Está lá no livro de Atos, capítulo 5. Aí Pedro perguntou para eles: aonde que vocês deixaram Satanás entrar nas suas vidas? Vocês prometeram uma coisa para Deus, fizeram um voto para Deus e não cumpriram. Deus não pediu nada de vocês. Sabe, Deus não pede nada da gente. Mas se a gente promete para Deus, a gente tem que cumprir. Se a gente faz um voto, a gente tem que ser sincero. Eles, Ananias e Safira, eles vieram e fizeram um voto de tolo diante de Deus. Eles não cumpriram aquilo que prometeram. Sabe, Deus não promete nada. Deus não pede nada. Mas quando a gente faz o voto, a gente tem que cumprir. E o não cumprimento daquele voto trouxe maldição para as suas vidas. A pergunta de Pedro foi essa: onde vocês deixaram Satanás entrar nas suas vidas? As brechas que Satanás entra na nossa casa, elas são abertas por nós mesmos. Eles deixaram. E aquilo trouxe morte para Ananias e morte para sua esposa. Porque não cumpriram o voto diante de Deus. Não cumprir aquilo que nós prometemos para Deus traz maldição. Deus não pede nada. Mas quando você promete, cumpra, faça. Isso vai trazer bênção para a sua vida. Sabe? E é isso aqui. Deus deixa claro, a restauração vem pela graça e não por merecimento. Mas a graça, ela alcança um coração quebrantado. A graça, ela alcança um coração arrependido. A graça, ela alcança quem
vive diante do Senhor. Tem mais 3 pontinhos só para a gente terminar. Ele restaura cidades. Ele fala aqui a partir do verso 33, assim diz o Senhor: quando eu purificar os seus pecados, farei das suas cidades voltarem a ser habitadas. As cidades destruídas serão reconstruídas, a terra voltar a produzir, e a transformação é tão grande que a terra daquele povo será comparada ao jardim do Éden. Quando Deus restaura, é tão maior e tão grande que nem parece a terra desolada. Sabe quando Deus restaura alguém? Alguém chegou quebrado na igreja e Deus vai se restaurando. Parece que nunca teve quebrado. Parece que nunca teve daquele jeito todo destruído. Porque Deus faz uma restauração completa na sua vida. E assim Ele restaura a cidade do seu povo. Servirá de testemunho para as nações. As nações reconhecerão que o Senhor foi quem restaurou. Por isso que Ele fala, não é por causa de vocês, e nem pelo mérito de vocês, mas é pelo meu nome. Para que as pessoas possam ver na sua vida, na sua cidade, na sua casa, na sua nação, que foi o Senhor quem realizou. Eu não sei se vocês já assistiram o testemunho lá da Ilhas Fiji. O que Deus fez na Ilhas Fiji. Né? O que Deus realizou. Até a gente às vezes vê aí acho que nos jogos de rugby, né? E quando às vezes vai jogar contra alguém e tem lá o hino da nação, é um hino da harpa. O hino da nação eles cantam, tem uma parte que é um hino da harpa. Porque Deus restaurou aquela ilha, que era entregue aos ídolos, cheio de sacrifícios, e Deus curou aquela ilha. E daí eles, hoje, eles são todos ali transformados pelo Senhor. Então o que Deus faz? E quando você olha para aquele lugar, você vê a mão de Deus. Quando olha para uma casa restaurada pelo Senhor, vê a mão de Deus. Quando olha para uma vida restaurada pelo Senhor, vê a mão de Deus. Porque é para que Deus seja glorificado, não a força humana e nem o nosso mérito, mas a graça do Senhor. E por último, há um crescimento e multiplicação. O verso 37, assim diz o Senhor: estou disposto a ouvir as orações de Israel e multiplicar o seu povo como um rebanho. Deus trabalhando no seu povo como o seu rebanho. O povo se multiplica como rebanho nas festas. Para quê? Para que resultado? Para que todos saibam que eu sou o Senhor. Para que saibam que essa casa serve ao Deus de Israel. Para que saibam, e como diz Josué, eu e minha casa servirei ao Senhor. Não sei o que vocês vão fazer. Não sei qual é a decisão de cada um. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele trará crescimento. Ele trará bênção. Ele colocará a sua poderosa mão sobre as nossas vidas. Quando nós deixarmos, Ele nos dá um novo coração. Um coração obediente, um coração sensível e um coração vivo espiritualmente. O Senhor é quem nos abençoa. Deixe Deus dar um novo coração para a sua vida. Deixe Deus tocar a sua vida por completo, em nome de Jesus. Senhor Deus maravilhoso, Pai, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é santa, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é bendita, a Tua palavra é maravilhosa, Pai. E eu quero de maneira especial pedir que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a viver uma vida debaixo da Tua graça, a viver uma vida transformada pelo Senhor, a termos um novo coração, sensível, obediente, que ouve a Sua voz, vivo espiritualmente, Pai, que ama
ao Senhor completamente. Se há alguma coisa na nossa vida, Pai, que precisa ser restaurada, se há alguma coisa na nossa vida que precisa, Pai, ser transformada, se há algo, Senhor, escondido, se há algo sujo, se há algo imundo que traz nojo ao Senhor na nossa vida, Pai, ajuda-nos, Senhor, a nos arrependermos, a confessarmos esse pecado, Senhor, e a termos uma mudança de vida completa, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Para que o Senhor seja glorificado na nossa vida. Para que as pessoas possam olhar para nós e ver a Tua boa mão. E ver o que o Senhor fez. Ver a Sua restauração. E ver uma vida que glorifica o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos participar da mesa do Senhor. A mesa do Senhor é um memorial. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o cálice. E tendo dado graças, o partiu e disse, né? Tomou o pão e o partiu e disse, este é o meu corpo. De igual modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança. Aliança que Deus fez com o homem, através da vida do seu Filho. Entregando e vivendo a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Eu quero convidá-la a ficar em pé, todos que vão participar da mesa do Senhor. Pedir para o pastor Rogério orar pelos elementos da ceia. E depois do louvor, nós juntos participarmos da mesa do Senhor. Glória a Deus. Privilégio poder estar diante da mesa do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos o Senhor, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por esse privilégio que estamos aqui diante do Senhor, Pai. Diante da tua mesa, meu Pai. Esse memorial, Deus, lembrando da tua morte e da tua ressurreição, Pai. Pai, aqui queremos consagrar esses elementos da ceia, Pai. Pão e o vinho, Deus, significando teu corpo e teu sangue derramado na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Onde o Senhor pagou um alto preço pelas nossas vidas, meu Pai. E aqui hoje nós glorificamos o Senhor. Nós nos alegramos em saber que o Senhor vive e reina para sempre nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Perdoa, Deus, os nossos pecados e as nossas falhas, que são muitas. Olha para o nosso coração hoje, Pai, e transforma em nome de Jesus. Convidar Adriano e Clodoaldo para chegarem e vão distribuir os elementos da ceia. Ao Rei dos Seis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o teu amor. Eu te louvarei por toda a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda
com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado, bendito. Poderoso é o teu nome, Senhor. Nós queremos te louvar pela salvação. Nós queremos te louvar pela santificação. Nós queremos te louvar pela nossa família, pela igreja. Queremos te louvar pela vida dos missionários. Pedimos que o Senhor guarde cada um deles que nós apoiamos aqui como igreja local. Pedimos que o Senhor apoie e abençoe, Pai, aqueles que são missionários globais da nossa igreja. Pedimos, Senhor, pelos nossos líderes, pelos nossos pastores. Pedimos, Senhor, pelas eleições desse ano ao redor do mundo. Senhor, que o Senhor continue agindo para todos os delegados, todos os superintendentes, todos aqueles que vão participar, Pai, o ano que vem da Assembleia Global da nossa igreja, das convenções de jovens, de discipulado, de missões. Queremos pedir também pela nossa nação, Senhor. Queremos pedir por esse ano de eleição, Pai, para governadores, presidentes, deputados, senadores. Pedir que o Senhor haja, Pai, aqueles que vão agora, Senhor, Pai, se filiando aos partidos, Pai, que o Senhor tome, Pai, à frente, Pai, e que a Tua boa mão esteja sobre a nossa nação, Senhor. Guarde a nossa nação, Senhor, Pai, de tantas coisas já tem acontecido, Pai, de corrupção, Pai, de uso de dinheiro público, Senhor, para partidos e também para benefícios próprios, Senhor. Pai, coloque governantes e pessoas que realmente façam o que é reto, o que é justo para o seu povo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos, Pai, e pedimos. Amém. Nós vamos juntos participar desse momento de ceia. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo pão da vida que desceu do céu. Obrigado por todos os atos de justiça, misericórdia que o Senhor Jesus fez pelas nossas vidas. Nós somos gratos, Senhor, pela sua obra. E te louvamos por um Deus que manifesta a sua justiça através do seu Filho Jesus. Tome do pão da vida e seja grato ao Senhor. Tome seu cálice agora e faça algo, né? Se você tiver alguém do seu lado, que você tenha uma intimidade maior, um amigo ou esposo, troque com ele, celebre junto. Esse é o momento que o Senhor fez uma aliança conosco. Comigo, com você. Nós hoje fazemos uma aliança aqui, diante do Senhor. E aqui,
juntamente com o Mateus. Quero trocar com você, Mateus, na ceia. E aqui também trocar com o pastor Fábio. São amigos, parceiros que estão juntos conosco. Esse é um momento maravilhoso. Uma aliança eu faço com vocês, diante de Deus, de orar todos os dias por vocês. Essa é a aliança que o Senhor fez conosco, que nós andamos todos juntos em comunhão e que a igreja esteja em comunhão com Cristo. Amém? Todos juntos tomamos. Glórias ao Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do Filho de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja hoje e para sempre sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, semana de vitórias, em nome de Jesus. Terça-feira, reunião de oração e sexta-feira, vigília. Traz um amigo, traz uma pessoa, 8 horas da noite, vigília do Senhor.